Olá, hoje na nossa edição aqui do Jornal da Record News, nós vamos falar de um fenômeno bastante importante aqui na América do Sul. Esse fenômeno é a relação econômica que existe hoje entre o Brasil e o Paraguai. Claro que você sabe, a gente já explicou aqui para você, já trouxemos pessoas que falaram, o Paraguai faz parte do Mercosul, juntamente com o Brasil, a Argentina, o Uruguai e tem a Venezuela, né, um tanto quanto conturbada, mas também faz parte do Mercosul. Mas há um fenômeno curioso de algumas empresas brasileiras se transferirem para o Paraguai. Né? Elas se transferem para o Paraguai, obviamente, porque há alguma atração. Aproximadamente 100 empresas mudaram a produção para o Paraguai e a gente vai saber exatamente qual é a razão, né, que levou essas empresas a fazer essa mudança. Eu convidei aqui, né, para o nosso convidado de hoje, é o Dr. Murilo Onesti. E ele é advogado da OLN Advogados. Murilo, bem-vindo aqui ao jornal, prazer em conhecê-lo, fique à vontade. Murilo, explica o seguinte, primeiro, o relacionamento entre Brasil e Paraguai é um relacionamento fácil para desenvolvimento de negócios hoje em dia? Eu entendo que sim, porque é uma cultura muito próxima da nossa, né? E acaba facilitando em relação à negociação, ao câmbio, que a gente está, é fronteiriço com o Brasil. Sim. Agora, passagem, por exemplo, brasileiro para o Paraguai, paraguaios para o brasileiro. É fácil isso? Você precisa tirar passaporte para ir para o Paraguai ou não? Não, você pode ir com a carteira de identidade para visitar o Paraguai, não tem problema nenhum, desde que você vá a turismo, né? A relação, pelo estado do Mercosul, a gente tem o livre trânsito lá. Para morar lá, que você precisa de alguns requisitos, que você precisa de um visto de permanência paraguaio, que daí você tem que atender alguns requisitos do governo paraguaio para conseguir essa benesse, permanência, assim, essa permanência. Isso. Agora, a gente já noticiou aqui dizendo que o Paraguai atraiu alguns representantes do agronegócio brasileiro. Né? Eu mesmo contei para você que tive recentemente a Assunção e no aeroporto fiquei conhecendo lá um cidadão que era plantador de soja no Brasil e está plantando soja no Paraguai. Sim, um dos maiores plantadores de soja, se não me engano, o maior plantador de soja do Paraguai é brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. O agronegócio, ele fomenta praticamente 90% da economia paraguaia ainda. O Paraguai é o sexto exportador de carne do mundo, o sexto maior exportador de carne do mundo. A Friboi agora, 1º de outubro, eles inauguraram uma fábrica, eu não lembro a região, mas com um investimento de 80 milhões lá, tudo investimento, a primeira fábrica da Friboi, 100% investido por ela. Entende? Está lá no Paraguai também. Exatamente. Agora, no passado, o fato do Paraguai ser um país mediterrâneo, quer dizer, ele não tinha saída para o mar, né? Era um fator, vamos dizer assim, descompensado para o Paraguai. Tanto que até o conflito com o Brasil foi por causa disso. Agora, te perguntar o seguinte, isso ainda pesa ou não pesa mais com as estradas, com o avião, essa coisa toda? Pesa porque é muito mais fácil se você tem um acesso imediato ao mar para exportação, tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico. Mas, se a gente for pensar que o Paraguai está próximo do Chile e a gente também tem, deve dar uns 1.000 quilômetros até Paranaguá, é relativamente fácil o escoamento da produção do Paraguai. Tanto que as importações, a grande maioria, são feitas por portos de outros países, como Uruguai, Argentina e o próprio Brasil. Agora, eu acho até que ele está numa posição estratégica, né? Já visto que ele faz fronteira ali com vários países. Vários. Perfeito. Ele tem ligação com o Brasil, com a Argentina, é bem próximo de vários países do sul da América do Sul, né? Sim. E isso torna até vamos dizer assim, um elemento de passagem, né? Sim, eu costumo brincar com os empresários brasileiros que quando eles vão para o Paraguai, eles abrem uma possibilidade que até então eles não tinham percebido, talvez não tenham percebido. O fato de você cruzar uma fronteira e estar próximo de tantos países, como você mesmo está dizendo, facilita uma visão de internacionalização da sua empresa. Isso é fantástico, porque você vê como é fácil atravessar a fronteira e começar a vender para o próprio Paraguai, para Chile, para Argentina, para Uruguai. E como a gente tem um país continental com uma população de 200 milhões de habitantes, às vezes isso acaba passando despercebido pelo empresário, né? Entendo. Agora, o sistema tributário paraguaio é mais complexo ou é mais simples do que o sistema tributário aqui do Brasil? Bom, eu suponho, a resposta até é assim, porque não é possível que não,
país do mundo que tem um sistema tributário mais complicado que o brasileiro. Eu acho difícil encontrar. Mas o que eu tenho visto é que o pessoal brinca lá no Paraguai que advogado tributarista e advogado trabalhista morrem de fome. Porque é muito simples. Ah, é? O Paraguai tem, se você tirar os benefícios fiscais que ele oferece para alguns ramos algumas atividades empresariais, você vê que eles têm uma política de 10, 10 e 10. Na regra 10, geral, 10 e 10? Na regra geral, o 10% de imposto de renda à pessoa jurídica, 10% de IVA, que é como se fosse o nosso ICMS, mais ou menos. Tá, o imposto de valor agregado. Exatamente. Tá. E 10% de imposto de renda à pessoa física. E você ainda pode compensar, por exemplo, você compra um carro ou vai num restaurante, como a nota fiscal paulista, que a gente tem aqui, você pode compensar o que você gastou já no imposto para pagar o teu imposto de renda. Então tem muito paraguaio que há muito tempo não paga imposto de renda justamente por causa dos créditos que ele vem obtendo com compras e refeições e gastos dizer, aquilo que eu pago de imposto, eu acumulo e depois chega lá na hora de pagar o imposto, posso abater do meu imposto de renda? Exatamente, imposto de renda. Exatamente. É muito interessante. É justo. Pois é, sem dúvida. Não, é muito mais fácil, né? E você mesmo controla o imposto que você paga, né? Exatamente, porque se você pega a nota fiscal e vai abatendo, você guarda, na hora de você fazer o imposto de renda, você consegue ter essa diminuição ou até Quer dizer, zerar. até passa a me interessar não comprar nada na informalidade. Exatamente, perfeito. Primeiro que o sistema tributário é muito simples, então a informalidade já não vale a pena, porque o risco é muito grande para uma coisa mais simples. E segundo, que você tem um benefício. Se você comprar não na informalidade, você tem o benefício de você deduzir do seu imposto de renda lá na frente. Entendo. Faz tempo que eles estabeleceram. Isso tem em outros países do mundo, obviamente, mas no Paraguai, isso é antigo, de quando é? Essa parte da tributação, a tributação ela já foi reformulada há algum tempo, assim, acho que por volta dos anos 2000, alguma coisa nesse sentido. Eu não me recordo direito a data. Sei. Mas é mais ou menos nessa época. Sei. Que adotaram, então, esse sistema muito mais simplificado do que é o nosso aqui. Isso. Mas isso a gente está falando de regra geral, né? Tá. Tem a questão também da gente pensar que existe os benefícios fiscais oferecidos para os empresários que querem mudar para o Paraguai. Sei. Esse é um outro ramo. É uma outra coisa. Outra coisa. Eu costumo brincar que o assunto é dividido em 3 partes. Primeiro, o Paraguai em si, que por si só, ele já é uma grande vantagem se compararmos com o Brasil, em questão de encargos sociais, que aqui no Brasil a gente pode chegar a pagar até 110%, 120% de uma folha de pagamento. Lá no Paraguai gira em torno de 30%. A energia elétrica pode chegar até 70% mais barata. A energia elétrica é da Itaipu? Itaipu. Quer dizer, a mesma hidrelétrica que vende para o Brasil, vende para o Paraguai. Exatamente. E lá custava 70% mais barato? Exatamente. Quer dizer, o pedaço deles é mais barato do que o nosso? Aqui a gente tem muito tributo, né, Haroldo? Fica difícil você trabalhar aqui. Aqui tem o ICMS em cima, né? Exatamente. Eles fazem aquele cálculo por dentro, dá 33,333, não é isso? Eu demorei para aprender esse negócio de por dentro e por fora, né? Porque 25% que não é 25%. Está escrito 25, você faz o cálculo, dá 33. Exatamente. Mas, então tem essas questões. Férias do paraguaio, até os 5 primeiros anos de trabalho, é 12 dias, depois vai para 18 e depois vai para 30, daí que chega nos 30. A carga horária deles é de 48 horas. O salário mínimo gira em torno de R$320. Tem uma série de benesses que você consegue diminuir o custo de produção em torno de 40% a 60%. Agora, uma vez uma empresa, mudando para lá, e vi várias, até te falei para você que minha irmã mora lá em Assunção, mudou para lá. Depois ela tem condições de revender essa produção, ou no Brasil, ou na Argentina, ou qualquer outro país limítrofe ali, ou não? Sim, perfeitamente. Dependendo do benefício que você está inserido no Paraguai, você, por exemplo, o que a gente ouve falar muito hoje em dia é a lei de Maquila. A lei de Maquila ela é uma lei que dá o benefício para o produtor no Paraguai, que você importa o produto e o teu bem de capital, que é a máquina para você fazer a produção, com 0% de imposto. Zero? Zero. Você não paga nada? Nada. Pode ser nova ou usada. Aqui, para você importar uma máquina usada no Brasil, é praticamente impossível. Entendo. Daí você faz a produção, na hora de exportar, a diferença entre o valor que você pagou pela matéria-prima e o valor que você está vendendo incide 1% de imposto. É o único que vai estar incidindo em toda a operação. Isso é uma lei que foi editada em 97, regulamentada por volta dos anos 2000. Hoje tem as 116 empresas que estão sob esse regime no Paraguai, mais ou menos 70 e poucas brasileiras. E tem fomentado muito a economia no Paraguai. Tudo bem, a gente está falando num universo de 70, 100 empresas, que aqui a gente tem mais de milhares de empresas. Então, a fração é muito pouca.
mas tem dado muita repercussão por causa dessa parte de custos, né? 1% é muito pouco. E daí, se você produzir isso daí, de acordo com as regras do Mercosul, você consegue entrar nos países que fazem parte do livre comércio com 0% de imposto de tarifa aduaneira. Como se tivesse sido produzido imposto no Brasil. alfandegário. Exatamente, imposto de importação e todas as tarifas alfandegárias. Se ele tiver listado naquele acordo do Mercosul. Exatamente. Cada produto tem uma regra de produção. Por exemplo, camiseta, você precisa agregar 40% de valor nela, senão você não tem o certificado de origem, ele entra como se fosse um produto importado normal. Isso dá um ganho absurdo se você pensa na exportação para Brasil, para Argentina, para todos os países membros do Mercosul. Bom, então, quer dizer, eu acho que com essa visão, é uma visão mais empresarial, mais negocial, né, que o Paraguai está tendo. Sim, o Cartes, que é o presidente hoje, o presidente Cartes, ele é o segundo ou... Eu não sei se ele é o primeiro hoje ou o segundo, mas é um dos maiores empresários do Paraguai. Então ele tem uma visão empresarial muito grande e está fomentando o negócio. Tanto que essa lei ela vem de 1997, a Maquila, que é o que todo mundo ouve falar, mas o Paraguai é muito mais que isso. Tem muito mais a ofertar para os estrangeiros que querem investir no Paraguai que a lei de Maquila, que já é muito interessante. E ele é empresário, ele é um dos maiores empresários do Paraguai. E com essa visão que ele está fomentando os negócios lá. Agora, Murilo, quer dizer, então o Paraguai é muito mais do que Cidade del Este, que a gente ia lá para pegar os sacoleiros e iam lá para comprar para vender no Brasil. Exatamente. É muito mais do que isso. Muito mais. Você teve em Assunção, né? Você viu? É uma cidade, claro, uma cidade tem suas deficiências, mas é uma cidade, uma capital muito interessante. Sem dúvida. É calma, ela é segura, tem opções para você de lazer, opções para você consumir, que quando a gente ouve falar do Paraguai, a gente pensa, a gente lembra muito de Cidade del Este e acha que é uma bagunça. E o que eu tenho visto lá é que a vontade do povo paraguaio é de mudar completamente isso. Bom, pelo menos eu conheci pouco, fiquei apenas 2 dias lá e conheci o bairro Luque, da cidade de Luque, Isso. que é a Assunção ali. Eu fiquei impressionado com os shoppings que eu vi ali, rapaz. Tem muitos shoppings. Muito shopping, muito restaurante. Fiquei realmente, falei, caramba, mas olha que coisa impressionante o crescimento disso. Lá tem Hard Rock Café, lá tem marcas, tem redes mundiais que São Paulo, por exemplo, não tem. Então é interessante isso. Exatamente. E como você falou, né, a sensação de segurança lá é boa, né? Sim, a segurança é muito boa. Claro, tem pequenos furtos e tal, mas não é comparado ao que a gente está acostumado a viver aqui no Brasil. Bom, podemos entender por tudo isso que você falou que essa parceria econômica e negocial entre Brasil e Paraguai tende a crescer ou não? Eu entendo que sim. E cada vez mais o empresário brasileiro e o pessoal aqui do Brasil está entendendo que essa parceria ela não veio para diminuir a parte ou tirar empregos do brasileiro. Aqui no Brasil, essa concorrência que o Paraguai faz, ela é uma concorrência com os países asiáticos. Que se a gente parar para pensar, a empresa que muda para o Paraguai hoje é aquela empresa que não tem mais competitividade de ficar aqui. A opção dela seria ir para a Ásia. Em vez de ir para a Ásia, vamos para o Paraguai, muito mais perto. Sem dúvida. Você tem ali, o Paraguai consome muita coisa brasileira. Então, indiretamente, você acaba deixando as riquezas por volta. Né? Entendo. Murilo, obrigado aqui pela participação. Muito grato. Obrigado a você. Muito obrigado. Olha, com a participação então do doutor Murilo Onesti, conversando um pouco conosco a respeito do Paraguai, e dessa parceria do Paraguai com o Brasil, extremamente importante para o Paraguai, importante para o Brasil também, né? E obviamente todo mundo quer ganhar, por que não? Eu acho que é um passo importante para a integração econômica aqui da parte sul do continente sul-americano. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.